Olá. A Frente Parlamentar Ambientalista e instituições ligadas à defesa do meio ambiente apresentaram essa semana, aqui na Câmara dos Deputados, uma proposta de reforma tributária sustentável. Nós vamos conversar nesse Palavra Aberta com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sobre essas propostas. Como vai, deputado? Boa tarde, Cláudia. Prazer falar aí na TV Câmara. Deputado, para começar essa nossa conversa sobre as propostas, de reforma tributária sustentável, eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que dessa vez sai a reforma tributária, porque ela está na pauta há muito tempo, Vem, vai. O senhor acha que agora ela sai de verdade? Cláudia, eu acredito que esse ano, pelo menos uma votação tem. Não sei se ela... Eu não tenho a expectativa que de repente vote ela ainda neste ano. Mas, de qualquer forma, o grau de mobilização que tem dentro da Câmara dos Deputados, como também de intervenção da própria sociedade como um todo e a vontade também do Executivo, então acredito que dessa vez alguma coisa vai ser votada ainda nesse ano. Deputado, e no ambiente que está sendo feito esse debate sobre a reforma, o senhor acha que tem espaço para propostas verdes, como esse documento que foi apresentado essa semana? Nós estamos trabalhando para construir esse ambiente. Eu acho que a própria pandemia do coronavírus coloca todos a refletirem um pouco a nossa relação com o meio ambiente. A gente precisa considerar que o próprio debate sobre as mudanças climáticas, ela, de certa forma, deve ser encarada como uma pandemia, tá? Então, do ponto de vista global, e já tem efeitos concretos em várias regiões no Brasil, com aumento de temperatura, secas prolongadas, temporais, como consequências das próprias mudanças climáticas. A ciência já tem demonstrando que essa intervenção na Amazônia, o aumento do desmatamento agora que vem ocorrendo na Amazônia, influencia na umidade de todo o continente sul-americano, portanto pode influenciar na própria produção agrícola do restante do país, como de toda a América do Sul. Então você tem elementos que estão colocando, por parte da natureza, da própria pandemia, que faz refletir o quanto que é importante a gente seguir um pouco daquilo que está sendo debatido e implementado em outras partes do mundo, como consequência da própria pandemia. Então, a gente tem acompanhado o debate nos países da Europa e mesmo dos Estados Unidos, avançando muito as propostas de políticas públicas, ou de incentivos econômicos para cadeias produtivas de baixa emissão de gases de efeito estufa, baixa emissão de carbono, e de penalização maior, de tributação maior para a emissão de carbono. Então, o ambiente político, também dentro da Câmara, de certa forma, é isso que nós queremos fomentar, entendeu? Da frente ambientalista com a sociedade civil organizada, que também compõe a frente parlamentar ambientalista, de criar um ambiente que nós aqui também possamos avançar um pouco para aprovar na reforma tributária algumas medidas que vai na linha da sustentabilidade ambiental. Deputado, esse é o espírito das 9 propostas? É penalizar atividades poluidoras e incentivar as atividades que têm baixa emissão de carbono? É mais ou menos esse que é o espírito delas? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco essas propostas, por favor. Sem dúvida nenhuma. Esse é o espírito geral de você propiciar, entendeu, que do ponto de vista tributário, seja cobrado de quem emite mais e permitir que os subsídios, sejam dados para cadeias produtivas que geram melhores empregos, e também que tenha baixa emissão. Por exemplo, vamos imaginar aqui no caso, a gente tem a CID, que trata dos combustíveis. Então precisa, entendeu, implementar e fazer com que essa CID seja revertido para fomentar atividades produtivas de baixa emissão. Ou se a gente pensar também de criar
um fundo onde você possa fomentar atividades sustentáveis e que valorizem, por exemplo, a biodiversidade e também o conhecimento tradicional associado. Isso implica você pensar, por exemplo, nas regiões de floresta, as populações que vivem nas florestas, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, de fomentar as atividades econômicas, valorizando aquilo que a gente chama de produtos da sociobiodiversidade, quer dizer, valorizando a floresta em pé. Como citar um exemplo aqui, a cadeia do açaí, por exemplo, ou a cadeia da castanha. Você tem N produtos, né, por exemplo, da floresta que poderiam ser, entendeu, melhor desenvolvido, melhor aproveitado. Como também fomentar a atividade de você converter áreas degradadas, né, que estão praticamente abandonadas, e, portanto, você precisa ter incentivos econômicos para a conversão dessas áreas. Então, ficar mais barato você converter e recuperar, entendeu, uma área degradada do que você ir para outro e desmatar outra área. Então, isso depende de você trabalhar na reforma tributária, onde você possa colocar isenção fiscal de imposto de renda, enfim, de tributos, de tal forma que aquele que queira fazer determinada conversão de uma área na perspectiva, por exemplo, da agroecologia, né, da agrofloresta, ele possa ficar isento de imposto por tanto tempo, até que pague o investimento que ele fez para recuperar. Então, são alguns exemplos do que é possível imaginar, entendeu, dentro dessa perspectiva de você fomentar cadeias produtivas de baixa emissão. Ou de você, entendeu, taxar menos, por exemplo, a produção, toda a cadeia de produção de energia solar, de energia eólica, tá? Ou mesmo de biocombustíveis. Então, você tem várias áreas que você precisa fazer. Ou mesmo num debate que eu, pelo menos, defendo muito, né? Vamos pegar o exemplo de subvenção que o Estado brasileiro dá para a cadeia dos agrotóxicos. Hoje é cerca de 1 bilhão e 200 milhões por ano, né? Só para a cadeia dos agrotóxicos, para esse modelo de agricultura, né? Você precisa diminuir esse subsídio, né, pelos malefícios que vai ter para o meio ambiente e para a saúde, e fomentar, né, e destinar esses subsídios, entendeu, na perspectiva da agroecologia, fazer com que o alimento sadio, entendeu, seja acessível para a grande maioria do povo brasileiro, e com isso você diminuir os gastos, né, na recuperação ambiental e, em especial, né, principalmente os gastos na área da saúde, por causa das doenças causadas pelos agrotóxicos. Muito obrigada, deputado. Antes da gente terminar o programa, eu queria lembrar quem está nos assistindo que nesse sábado, dia 29 de agosto, o canal da TV Câmara, os canais da Rede Legislativa de televisão, vão mudar em 40 cidades do Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente vai para o canal 9. E aí em São Paulo, onde está o deputado Milton Tato, a TV Câmara vai para o canal 8. A sua cidade pode também estar incluída nessa mudança. Em muitos aparelhos de TV, a sintonia ela é refeita automaticamente. Senão, você pode usar a função busca para continuar assistindo a TV Câmara conosco. Se você quiser conferir a lista das cidades, se a sua cidade vai mudar também, você pode acessar em câmara.leg.br/rede legislativa. Até a próxima.